paz do Senhor, boa tarde, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo sobre o livro de Provérbios. Hoje, finalizando o capítulo 21 do livro de Provérbios, fazendo as leituras, as considerações dos versos 26 a 31. Então, convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo, nesse livro, do livro de Provérbios, capítulo 21, para a gente fazer a leitura pausada e as reflexões sobre esses versos. Se você assim não puder, não tem problema, a gente vai fazendo as considerações e as leituras por aqui, conforme o nosso costume, trazendo assim à luz as reflexões que o Senhor quer que nós aprendamos e compreendamos assim qual é o padrão de comportamento dos céus, o padrão de comportamento conforme a palavra da verdade. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 21, versos 26 a 31. E o verso 26, ele diz assim: todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Porque o preguiçoso, ele tem esse comportamento de todos os dias ele se alimenta e ele se ocupa de cobiçar todas as coisas, né? Mas, contrariamente, o justo, ele não tem esse comportamento. O justo, ele dá tudo aquilo que ele pode, que ele tem, e ele não recua, ele não deixa de ceder aquilo que ele pode ofertar ao outro. Então, é como se mostrasse pra gente a distância do comportamento entre o preguiçoso e o justo, né? Porque o justo, ele tá muito longe de ficar cobiçando as coisas dos outros, né? Os bens dos outros. A palavra de Deus lá no livro de Efésios, em seu capítulo 4, verso 28, fala sobre isso. Fala que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, né? O justo, ele tem os seus desejos que são moderados, abundantemente satisfeitos conforme a palavra de Deus, e por isso ele se dá em generosidade, ele dá generosamente aos outros dos seus próprios bens. Como está lá também, tem uma referência em Salmos, no capítulo 37, nos versos 25 e 26, que ampara essa reflexão e esse entendimento, conforme a palavra do Senhor, que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada, né? É a palavra de Deus combatendo as duas coisas que mais são comuns na nossa sociedade, né? A preguiça e a ambição que mora na preguiça, que é uma ambição infrutífera, porque você não está efetivamente preguiçoso, ele não produz nada efetivamente, e também o egoísmo, o orgulho, arrecadar para si mesmo, né? O justo, ele mostra pra gente o comportamento de que quanto mais você trabalhar, quanto mais você arrecadar, mais você poderá ser aquele que auxilia os que têm necessidade. E é esse o valor e é essa a intenção que o Senhor tem de que nós prosperemos para sermos ajudadores e não acumuladores. O verso 27 diz ainda que os sacrifícios dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Vamos entender com alguns versos, né, de referência. No livro ainda de Provérbios, mas no seu capítulo 15, no verso 8, fala que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. No livro de Isaías, no capítulo 66, verso 3, fala ainda: quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como quem bendiz a um ídolo. Também destes escolhem seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. No livro de Jeremias, no capítulo 6, verso 20, fala ainda: para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Amós, ainda no seu capítulo 5, verso 22, fala: e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos.
Naquele momento, as ofertas elas eram amplamente aceitas pelo Senhor porque existia uma liturgia de como deveriam ser ofertadas em arrependimento, por oferta pelo pecado, muito comumente a palavra de Deus diz. Mas o sacrifício que os perversos realizam é um sacrifício realizado com má intenção. É uma má oferta, é um mau sacrifício por causa justamente da intenção. O Senhor, ele não avalia apenas a atitude e o comportamento, ele avalia a intenção, o pensamento, e ele conhece mais profundo no nosso ser. E a palavra, ela tem inclusive referências sobre isso. Por exemplo, como Balaque e Balaão, eles ofereceram seus sacrifícios tentando induzir o Senhor a amaldiçoar o povo de Israel, como estão lá nos livros de Números, né, no seu capítulo 23, versos 1 a 3, verso 13, e ainda Absalão, no 2 Samuel, e Jezabel, que usaram isso como artifício para disfarçar uma traição, usaram os mecanismos de oferta, sacrifício como um mecanismo para disfarçar a traição que eles estavam realizando lá em 1 Reis, no capítulo 21, e ainda como uma adúltera, ela pode usar isso como um mecanismo para enganar aquele que é tolo diante dela, como está aqui no livro de Provérbios, capítulo 7, 14 e 15. Então o Senhor é um Senhor que possui amplo conhecimento sobre todas as coisas. Os homens, eles podem ser iludidos, enganados, persuadidos e manipulados, mas ao Senhor se descortina a verdade, não importa quão oculta ela esteja. E por isso, ele não se agrada das coisas que são bem apresentadas, mas com intenções, né, corruptas, com intenções ali escondidas, com intenções malignas. O verso 28 diz assim: a testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Essa testemunha mentirosa, né, é uma promessa e ao mesmo tempo é um juízo, porque aquele que se coloca como testemunha leviana, ele não ficará sem a sua consequência, né? Então essa testemunha mentirosa, ela vai perecer, é uma certeza que a palavra de Deus declara, porém o homem que ouve, né, que ele ouve apenas o que é bom, a verdade, e ele testifica apenas sobre aquilo que ele ouviu, fala a verdade com sucesso, né? Ele continua sempre se mantendo neste lugar de testemunha, porque a ele é acreditada a verdade, ele declarará apenas aquilo que ele presenciou, que ele testemunhou, que ele viu, e não coisas ou que ele acha, ou que ele pensa, ou ainda com uma legenda de falar para atingir algum tipo de benefício, né? Ele não vai ser, como a palavra diz, silenciado como um mentiroso, ao contrário, ele será mantido no lugar de testemunha, porque a ele é acreditado este lugar, nessa idoneidade de ser aquele que fala a verdade. Em Provérbios capítulo 19, verso 5, fala sobre isso, que a falsa testemunha, ela não fica impune, né? E o que respira mentiras não escapará. Esse ouvir, né, que a palavra fala, pra gente deve ser compreendido sempre como no sentido de um homem que ouve apenas as coisas que devem ser ouvidas, ou seja, os mandamentos do Senhor, né, entre os quais a gente tem alguns como não dar falso testemunho, ou ainda aquele que é rápido para ouvir e lento para falar, como está em Tiago, né, capítulo 1, verso 19, porque quem ouve coisas que tendem à edificação, à caridade e à defesa dos inocentes, se alimenta assim de boas conversas e informações e se alimenta assim da verdade, né? Não há mau caminho. E no verso 29 diz ainda: o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. No livro de Isaías tem uma referência paralela para nós, ali no seu capítulo 3, verso 9, que diz que o aspecto do seu rosto testifica contra eles, né? Eles publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. No livro de Jeremias, capítulo 5, verso 3, fala ainda: ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção.
endureceram as suas faces mais do que uma rocha e não quiseram voltar. O homem perverso endurece o seu rosto, se nós formos refletir, são aqueles que são contra a admoestação, contra o ensino, contra a repreensão, né? Porque assim, eles persistem no caminho que é errado, né? Mas aquele que é correto, ele, se for levado a um erro, ele não endurece o caminho, não endurece o rosto dele contra a advertência, mas, por exemplo, ele cora, né? Ele se enrubesce de vergonha e de tristeza e assim ele reconhece o seu mau caminho e se endireita, né? O perverso, ele não se envergonha daquilo que ele faz, daquilo que ele age com maldade e muito menos, né? Ele persiste nesse caminho de maldade, ele persiste obstinadamente, descaradamente. O verso 30 diz ainda: não há sabedoria e nem inteligência e nem conselho contra o Senhor, que é o verso, que é o título desse vídeo nesse dia, né? No livro de Isaías, capítulo 8, versos 9 a 10, diz assim: ajuntai-vos vós, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. No livro de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, diz ainda: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E ainda em Atos, no capítulo 5, verso 39, fala-se: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E depois de todos esses versos, inclusive do verso 30, fica muito claro pra gente, né, que não existe nada que possa ser maior ou mais poderoso e contra o Senhor e vitorioso, porque é o Senhor que dá crescimento a todas as coisas, é o Senhor que dá início a todas as coisas, é o Senhor que dá continuidade a todas as coisas e é o Senhor que pode ajudar a natureza humana em sua fraqueza, é o Senhor que pode construir e fazer perene tudo aquilo que é sonho na mente do homem, enfim, é o Senhor que é poderoso o suficiente para fazer muito mais do que a gente consegue imaginar, sonhar, desenhar, projetar, enfim, e até realizar nas nossas vidas. E o verso 31, que é o último verso desse capítulo neste dia, diz assim, que o cavalo ele se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. Isaías, no capítulo 31, verso 1 diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confianças em carros, porque muitos são, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Salmo 20, verso 7, fala que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. E ainda o Salmo 37, dos versos 17 até o 22, até o final, que fala: o cavalo, ele é falaz para a segurança, ele não livra ninguém com a sua grande força, né? E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte, para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e ele é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. E esse verso vem coroar essas reflexões desse dia, né? Tudo aquilo que nós temos, dispomos na nossa vida, todos os nossos recursos materiais, físicos, biológicos, a gente tem
justamente com uma finalidade de utilizar eles da melhor forma possível. Muitas vezes, fazê-los multiplicar para sermos ajudadores daqueles que estão no nosso entorno, mas não são eles as nossas garantias de segurança de coisa alguma. Não é pelo muito recurso que existe uma garantia de que a sua saúde está protegida. Não é pelo muito recurso que você tem garantia de que toda a sua descendência será segura pelo acúmulo de riquezas. Não é pelo muito recurso acumulado que você vai ter felicidade e tranquilidade até o final dos seus dias. Mas todas essas coisas trazem muitas vezes oportunidades e possibilidades, mas a nossa principal dependência deve ser no Senhor, Salvador e Libertador. Porque nele, uma moeda apenas, ela se multiplica e ela rende como se fosse milhares de milhares. Nele, tudo aquilo que é justo e é suficiente é praticamente como se fosse uma grande riqueza, porque assim não nos é diminuído os nossos acessos e oportunidades, não nos é diminuída a nossa capacidade de auxílio aos demais, não é diminuída a nossa paz. No Senhor, a nossa paz em todo momento, ela é algo que é inegociável, que valor algum consegue pagar. No Senhor, os nossos momentos de mais medo ou ainda de dificuldade ou até muitas vezes de doença, ele é uma oportunidade e muitas vezes é ali que nós superamos e perseveramos nele, né? Então assim, no Senhor tudo aquilo que poderia, né, ser amparado pelas coisas materiais ganha não uma potência, mas as coisas materiais próximas do alcance que o Senhor tem, do poder que o Senhor tem, elas se tornam tão pequenas e tão passageiras e tão menos importantes que é impressionante. É impressionante. A vida com o Senhor, ela traz isso para nós. Ela faz os nossos olhos olhar para focar naquilo que realmente importa. E todas essas outras coisas, elas se tornam quase que irrelevantes. Só não tornam-se irrelevantes porque nós vivemos elas no dia a dia. Mas o convite que o Senhor nos dá é para focar naquilo que realmente importa e confiar nele, porque nele superamos, perseveramos e suportamos qualquer coisa. Eu agradeço a minha oportunidade neste dia, agradeço pela tua companhia em mais esse capítulo do livro de Provérbios e se o Senhor assim nos conceder a próxima quinta-feira, eu aguardo você para leituras e considerações do próximo livro, no próximo capítulo do livro de Provérbios, o capítulo 22. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.